Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. O sacrifício de Hanji foi extremamente crucial para que a aliança pudesse chegar em Eren Yeager. E agora, os primeiros contatos com Prota começaram a acontecer. Como será que Armin e Mikasa vão lidar com a situação ao ouvirem a voz de Eren depois de toda a desgraça em seu mundo? É aqui e é agora que é startado o começo do fim deste embate. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 183 de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, vamos aqui discutir e conversar muitas coisas envolvendo a este capítulo. Cara, que coisa inacreditável. Eu não me canso de me surpreender com as coisas que o Isayama entrega em Shingeki no Kyojin. E o capítulo 133, ele veio de bandeja com muitas informações, muitos pontos interessantes e até mesmo coisas que a gente já imaginava que o autor iria deixar pra lá, mas ele decidiu meio que mostrar que não tá muito morto isso aqui não. Se você tá curioso, deixa já seu like, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. E também, se você quer participar e discutir muito mais coisas envolvendo a Shingeki no Kyojin, você pode entrar lá no meu Discord que está com o link na descrição. Lá tem os spoilers, notícias, tudo quando vai sair um capítulo, quando o mangá está sendo realmente lançado, quando Isayama lança para publicação, quando que acaba saindo o anime, todas essas informações estão lá no meu Discord com o link na descrição desse vídeo. Vai lá, espero você lá para bater um papo muito bacana. Bom, vamos lá falar sobre esse capítulo, né? A gente tem 3 pontos bem interessantes logo de cara, né? Que o primeiro ponto é aquela conversa do Armin com o Nyakopon, né? Enquanto o Armin tá questionando sobre como o avião pode chegar até o local, se realmente vai dar certo, o Nyakopon meio que fala assim, não, tudo que tem algo relacionado à mecânica, combustível, direção do avião, pode deixar comigo. A sua única coisa que você tem que fazer é parar o Eren. A sua única obrigação é parar o Eren. Olha só, olha essa bomba que o Nyakopon já começa o capítulo dando no Armin assim, e o personagem até meio fica, nós vamos conseguir sim parar o Eren. Ele meio que fica até realmente reagindo nesse sentido. E aí nós somos cortados, né? Temos ali os personagens tudo depressivos, né? Porque claramente a Hanji acabou morrendo e deixou o Armin como comandante da tropa de exploração. E observando tudo isso com o personagem, ele volta para traçar um plano para conseguir derrotar ali o Eren. E ele começa a ter ali informações da Pix sobre o formato do Titã do Eren, sobre um novo formato ali do Titã do Eren. E ele vai recebendo essas informações da personagem, vai tentando traçar um plano que possa realmente fazer um pouco de sentido. Até que finalmente alguém citou o nome do infeliz. Sim, nós estamos falando de Zeke, através de Levi, que não consegue esquecer em posse alguma ali o personagem, né? Ele não consegue esquecer o Zeke. Ele acaba dizendo ali que o próprio personagem, o irmão do Eren, seria o responsável ali para parar o estrondo. E mais ou menos o Levi começa a desenvolver todas essas circunstâncias, mas o Isayama realmente não explica o porquê disso tudo. E a gente já vem discutindo umas teorias aqui no canal sobre como o Zeke pode ser fundamental para essa ligação com os caminhos que o Eren está tendo, já que o Zeke ele é de família real. Essa ligação que o Eren está tendo é por permissão da Ymir Fritz. Lá dentro dos caminhos, o Eren está comandando os caminhos por imersão ali da Ymir Fritz.
Mas para estar dentro dos caminhos, para ter essa conexão aos caminhos, ele precisa da ajuda do Zeke. E matando o Zeke, eles conseguirão ali parar o estrondo. Pelo menos essa é a teoria de fazer com que o estrondo seja parado. E então eles começam a discutir a forma de como o Armin não havia pensado nessa estratégia. E o Levi vai voltando à tona, criando possibilidades para parar o estrondo. Então nós temos o passado ali vindo à tona, temos as atitudes do Rainer, temos as atitudes do Bertolt, temos as atitudes da Annie, e a tropa começa realmente a perdoar os personagens, né? A tropa ali começa realmente a falar que eles são tão ruins quanto aqueles personagens, tanto Rainer, Annie e Bertolt, porque eles também mataram seus companheiros. Agora eles se sentem da mesma forma como Rainer, Annie e Bertolt. E o Rainer até mesmo acaba dizendo para eles que, cara, tá tudo bem, né? A gente já fez essa desgraça, já aconteceu tudo isso e é por isso que eles precisam seguir em frente. E do fato de que eles podem agora entender uns aos outros faz com que eles consigam seguir em frente. E tudo isso vai acontecendo, o Rainer vai falando que até mesmo o Eren acabou realmente falando a mesma coisa para ele lá atrás, né, de que ele havia perdoado o personagem lá em Ibério, que tudo aquilo que aconteceu foi por circunstâncias maiores, que tudo aquilo deveria ter acontecido para que o Eren chegasse nesse exato momento onde ele está com o estrondo. E a gente percebe que essas falas do Rainer vai fazer na cabeça do Armin trabalhar, finalmente. Depois de lá, sei lá, desde Shiganshina, o Armin começa a bolar algumas coisas, o Armin começa a questionar alguns pontos e ele começa a pensar: pronto, se o Eren está com todo esse poder da coordenada, por que ele não desativou os nossos poderes? Por que ele não desativou ali os poderes dos titãs? Já que agora ele tem o controle disso tudo, e por que ele ainda deu essa possibilidade? E aqui que eu quero falar uma coisa para vocês sobre características de personagens, né? Sobre pontos de personagens e como o Isayama é fundamental e interessado nisso, de fazer com que as características dos personagens sejam gritantes e eles acabem não sendo quebrados. Bom, a gente tem o Eren aqui que acaba sempre lutando pela liberdade. Tudo aquilo que vai contra a liberdade, tanto dos seus amigos, quanto também ali da sua liberdade, ele vai batalhar contra aquilo. E por que você está falando isso, LP? Calma, que eu já vou puxar um ponto bem interessante sobre tudo isso, sobre todo esse desenvolvimento e sobre toda essa construção. E ali, entendendo um pouco mais sobre esses questionamentos, sobre todos esses pontos, no fato do Eren não tirar ali os poderes dos personagens, de repente eles são transportados para os caminhos. É uma coisa de louco, eles estão conversando, eles estão discutindo e pum, eles estão dentro dos caminhos, eles começam a tentar entender um pouco mais. Ali está o Eren Yeager, ali está o amigo deles, eles precisam chamar a atenção dele, ele precisa ouvir os seus amigos. O Armin tem a sua cartada final para tentar parar o seu amigo e aquele é esse momento. Este momento é um momento crucial para o Armin conseguir parar o Eren. Se ele não conseguir, cara, desculpa, mas eu acho muito difícil ter um momento, ter uma outra conversa entre os personagens. Então, nós temos os gritos pelo Eren, nós temos o Armin realmente falando para o Eren de que ele não precisa mais seguir com os caminhos, que as forças militares foram dizimadas, que a Ilha Paradis está em paz. Nós temos o Connie, cara, que dá vontade até de chorar quando você vê o Connie falando com ele, pedindo desculpas para o Eren, falando que ele realmente tinha acusado o próprio personagem de ter rido ali da morte da Sasha, mas ele estava sofrendo tanto quanto os outros demais personagens, ou sofrendo ainda mais do que os outros personagens. Temos o Jan falando ali, pedindo desculpa para o personagem também por não ter percebido, por não ter realmente notado essas consequências que estavam acontecendo ali com o Eren.
E ali nós temos a Mikasa. Mikasa que está realmente virado. Eu gosto muito desse quadro que o Isayama faz e coloca ela de costas assim para todo mundo, né? Inclusive até mesmo para o leitor. E ele até mesmo fala, né? A personagem começa a falar, interagir ali com a gente, que ela está pronta para pagar pelos pecados juntamente com Eren, se ele desistir daquele plano. Se ele voltar para ela, ela está realmente satisfeita de tudo aquilo, se ele realmente voltar para ela. E durante todo aquele contexto, né, até mesmo Levi fala, né, de que depois ele dar uma surra no personagem, ele também vai desculpar ele, né, e até mesmo questiona: por que você não fala nada? Por que você não está falando nada, Eren Yeager? E é de repente que aqui e agora surge a voz do personagem falando conosco sobre esses contextos. E cara, se prepara que tem muita desgraça para acontecer ainda. Ali, o Eren acaba respondendo seus amigos sobre o porquê de não ter tirado os poderes de Titãs. E puxando aquele ponto que eu falei sobre a característica principal do Eren ser sobre liberdade, o personagem até mesmo, olha que genialidade do Isayama, cara. Ele até mesmo acha que se tirar algo que pertence aos seus amigos, ele estará indo contra a sua crença de liberdade. Ou seja, o poder dos titãs já pertence aos seus amigos. E é por isso que ele não removeu. É por isso que o Eren não vai apagar as memórias. É por isso que o Eren vai seguir em frente. Não importa o que aconteça. Cara, que coisa incrível é você amarrar um personagem em uma única característica, que é a luta pela liberdade, e fazer com que ele realmente respingue em vários pontos da história. E por mais que seja algo simples, ele acaba dando pontos para que a gente consiga enxergar alguns 2, 3% de chance da aliança ainda conseguir parar o Eren. E o personagem até mesmo fala: se vocês querem ficar do lado do mundo, vocês podem ficar, porque vocês são livres. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Eu também sou livre para tirar a liberdade do mundo, mas vocês são livres para ficar do lado deles, para realmente tentar ajudar eles naquilo que eles não merecem. E o Eren acaba realmente falando tudo isso, deixando todas as perspectivas do Armin jogadas no chão, a Mikasa totalmente destruída e os personagens realmente inacreditados daquilo que eles acabaram de ouvir. E ali, ouvindo aquelas palavras, correndo na direção de um certo ser que acabou surgindo ali nos caminhos, os personagens acabam encontrando Eren Yeager pequeno, criança, realmente com os olhos sombreados. E ao lado do personagem temos Ymir Fritz, também um pouquinho maior que o personagem, mas com os olhos sombreados. E aí fica o questionamento: será que o Eren se tornou a companhia que a Ymir precisava durante todo esse tempo, já que a personagem ficou sozinha ali nos caminhos? Será que o Eren acabou morrendo no mundo real e passou a ser um ser ali nos caminhos? A gente não sabe muitas questões envolvendo tudo isso, mas ainda existe uma relação entre o personagem e aqueles que estão no mundo do lado de fora. E falando no mundo do lado de fora, os personagens acabam sendo expulsos dos caminhos, voltando ali para o avião. O Armin acaba não entendendo nada, todos acabam ficando em choque, não tem como parar o Eren na base da conversa. O personagem acabou deixando bem claro: se quiserem me parar, terão que me matar. E ali, o Armin, observando todos aqueles pensamentos, acaba tomando a segunda lapada do capítulo sobre ali o que o Levi estava esperando sobre o personagem. O Levi acaba questionando: e agora, comandante, o que você vai fazer? Não tem mais solução, porque na base da conversa não vai rolar.
Então a gente passa a observar a conversa de Anne e Azumabito ali no barco. Enquanto o personagem realmente estava ali em Libério, olha como que o Isayama vai encaixando as peças de uma forma inacreditável. Enquanto ele estava ali em Libério, Azumabito acaba confessando para Anne de que quem manteve o personagem era a Azumabito. Olha só. Ela mesma acabou mantendo o Eren ali, conversando com o Zeke, traçando o plano ali. Olha, o Eren acabou dando uma rasteira na personagem também. Deu uma rasteira no Zeke, deu uma rasteira na Helena, deu uma rasteira em todo mundo, lidando com toda essa situação. A Azumabito estava agindo por debaixo dos planos para fazer com que a recuperação do Zeke acontecesse por traição ali contra a tropa de exploração, e ela acabou tomando na cabeça. Ela realmente acaba confessando isso para a Anne, e a gente passa a entender que quem estava fazendo essa ligação, essa conexão entre os dois personagens, tanto com Eren e Zeke, era a Azumabito. E se esse não fosse a maior plot twist do capítulo, ainda teríamos algumas explicações envolvendo a poderes dos titãs e que possivelmente ainda vão ser desenvolvidos nos próximos capítulos. Bom, se você já estava achando que não poderia ficar mais maluco esse capítulo 133, nós temos um pouco mais de desenvolvimento da origem dos 9 titãs. Porque se você achava que não iria dar tempo, o Isayama falou: não, filho, vai dar tempo sim. O mangá é meu e eu vou desenvolver o que eu quero. E ele acaba trazendo um Falk e Gabi novamente, trazendo toda uma conversa meio paralela durante a conversa ali da Anne com a Azumabito. Eles vão conversando, trocando ideia, até que a Anne fala: vamos, meus filhos, desembucha, o que vocês querem? E ali o Falco acaba dizendo que na noite anterior, ou quando ele estava realmente sendo um titã, ele teve um sonho. E neste sonho que o personagem teve, ele estava observando pelas memórias do Zeke, né? Por causa que, olha, presta atenção. O Falco virou ali titã, né? Titã irracional pelo fluido do Zeke. O Zeke, ele é um titã de sangue real. Então, o fluido ali no titã irracional, quando o Falco se tornou um titã racional, ele pode despertar características diferentes de outros titãs. E quando o Falco acaba tendo esse sonho, ele visualiza através das memórias do bestial de que havia uma mandíbula que voava. Ele acaba observando toda essa perspectiva envolvendo esse mandíbula, ou esse poder, ou esse titã que voava. E ali ele acredita que ele pode voar também. É interessante de observar isso, né? Porque o Falco, ele tá tendo memórias de personagens ou de titãs lá atrás que tinham essa característica, mas ainda fica um pouco confuso sobre como que o Falco, como que essa memória chegou até o Falco, já que ele não é um titã de sangue real, ele é apenas um titã que foi transformado através de um fluido de outra pessoa que tinha sangue real. Quero ver o Isayama explicar um pouco mais sobre essas questões e sobre esse desenvolvimento. E ali, quando os dois personagens falam sobre essa possibilidade de se transformar em titã, não se sabe ainda se é para salvar os pais da Anne ou salvar todos aqueles que estão no trem, ou se é para ir contra atacar ali o Eren. Na minha opinião, eu prefiro que o Falco se transforme em um pássaro para salvar ali o pai da Anne e os demais, que a gente já vai falar deles daqui a pouco. E ali a Anne fica relutando com aquilo sobre destruir o navio, porque realmente pode acontecer aquilo com a transformação do titã, mas a Azumabito fala que não, Anne, não. Nós não podemos viver mais com arrependimentos, e se essa é uma escolha, nós devemos tomar. Nós devemos realmente ter a iniciativa sobre isso. E ali, quando a Anne está pensando e possivelmente isso vai acontecer, transitamos para um personagem com uma característica muito forte e que até mesmo gostaria de ver um pouco mais sobre o seu desenvolvimento, que é o pai da Anne, que havia conseguido sequestrar um trem.
o trem inteiro. O pai da Anne havia conseguido sequestrar, conseguido é fogo, né? Havia conseguido sequestrar o trem e estava levando eldianos ali de Libério para sequestrar um dirigível e conseguir fugir dos colossais. Nesta questão, nessa perspectiva, a gente vê vários outros pais que acabaram sobrevivendo. Temos a mãe do Rainer, né? Temos o pai da Anne, que acabou tomando ali aquele trem como um sequestro, né? Acabou realmente raptando aquele marleano para levar eles até aquele local. Temos os pais da Gabi e também os pais do Falco, que até mesmo ficam se questionando sobre o coach, sobre todas essas perspectivas e sobre essas perspectivas que possivelmente podem ter acontecido com os personagens. Bom, a gente tem tudo isso acontecendo e quando o trem vai se aproximando dessa fortaleza, eles acabam enxergando os colossais. Colossais que são levados até ali pelo titã gigantesco do Eren. E quando o trem está chegando na fortaleza, titãs estão se aproximando, nós temos dirigíveis, vários dirigíveis saindo de dentro ali da fortaleza e os marleanos, né, ou pelo menos o marleano que está dirigindo aquele trem está festejando porque eles vão bombardear os colossais do Eren. Será que isso vai dar certo? Será que isso realmente vai dar alguma resposta? Bom, eu acredito que não. E é assim, nessa falta de esperança, que o capítulo acaba. E com a frase do final do capítulo dizendo sobre à medida que o fim se aproxima, a guerra total começa. Nós teremos ali grandes explosões e que, por acreditar que essas explosões não irão acontecer com realmente uma eficácia gigante, que muitas coisas podem ir por água abaixo com essa bomba que está ali no avião do Armin e companhia. Bom, agora que a gente observou que conversa não vai dar em nada para parar o Eren, eu tô curioso para saber o que vai acontecer. E ainda lá atrás, lá no fundo, lá longe, pelo menos aí uns 2, 3% aqui do LP, acredita sim que o Eren ainda tem algum plano, alguma coisa para rolar, e esses questionamentos do Armin, esses pensamentos do Armin no começo do capítulo, do porquê do Eren não ter tirado os poderes dele, eu acho que o personagem possivelmente não esteja mentindo sobre a sua liberdade, mas que ele possa estar justificando isso de uma forma que não realmente faça com que ele perca a credibilidade, mas que ele ainda tem um propósito dos personagens estarem com os poderes dos titãs. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Gente do céu, é muita coisa, é muita informação. A gente tem muita coisa para discutir. Pena que não dá tanto tempo assim pra gente conversar, pra falar mais sobre Shingeki no Kyojin aqui no canal. Mas um dia a gente vai falar bastante coisas envolvendo a obra. Eu espero que seja antes do mangá acabar. Bom, a gente está discutindo, vamos conversando bastante sobre Shingeki. A gente estava falando que a obra está seguindo para o seu final. Realmente, possivelmente o próximo volume seja o final de Shingeki, já que a gente já está começando aqui essa frase do Isayama, dele dizer aqui que à medida que o fim se aproxima, a guerra total começa. Então eu acredito que ainda possa ter ali mais pelo menos uns 5 capítulos ou 9 capítulos. Será que nós iremos ali pelo menos até o 142 ou até o 138? Vai depender se o Isayama vai querer desenvolver os titãs ou não, como ele tem feito agora a partir desse capítulo. Isso é tudo, pessoal! Valeu!